cristianismo continua em alta no mundo. Afinal, 1/3 da população do planeta se diz cristão. Ou seja, mais de 2 bilhões de seres humanos creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus e exemplo maior a ser seguido. Apesar de não haver comprovações científicas e históricas, o homem de Nazaré, filho de José e Maria, é especialmente lembrado neste momento, quando o mundo medita sobre a morte dele e se prepara para celebrar a ressurreição dele neste domingo de Páscoa. Para meditar conosco e compartilhar suas ideias teológicas sobre tantos fatos ligados a este período de fé, estamos recebendo o frade Capuchinho, da Ordem Franciscana, filósofo, também formado em teologia, mestre em psicologia da religião e tradutor nos últimos 6 anos em Roma, Frei Hermínio Bezerra. Frei, muito obrigado por compartilhar suas ideias conosco. Obrigado, digo eu. Frei, eu falei que esse momento é de grande importância para os cristãos, né? Mas a Páscoa que nós vamos celebrar não é só uma data festiva para os cristãos. Os judeus também celebram a Páscoa de forma diferente, não é isso mesmo? Sim, é verdade. A Páscoa cristã é uma prolongação, um prolongamento da Páscoa dos judeus. Na verdade, os judeus são semitas e eles tinham 2 celebrações, que era a celebração de quando se reuniam, matavam um cordeiro, andando, depois de muitas andanças, e matavam um cordeiro. Essa é uma celebração. A outra celebração era no tempo da colheita, que eles também plantavam e colhiam. E essas 2 celebrações, esses 2 encontros, representam a Páscoa. Agora, historicamente, ela está relacionada com a saída dos judeus do Egito. A velha história do Moisés. De Moisés, exatamente. E, então, o cristianismo renova a Páscoa judaica e faz a celebração como uma nova Páscoa. E aí já tem a questão do sacrifício de Jesus, a Eucaristia. Então, esse é o sentido da Páscoa, que é essencialmente de renovação do espírito cristão, da vivência cristã. Frei, não é errado dizer que a Páscoa é uma festa mais importante para o cristão do que o Natal? Que talvez seja, o Natal tenha ganhado um apelo mais comercial e a Páscoa cristã, ela é mais importante em termos de festividade para o cristão? Sim, porque a Páscoa, ela tem mais um sentido de espiritualidade, porque ela vem depois do sacrifício de Jesus, depois do sofrimento da Quinta-feira Santa, da agonia da noite de quinta-feira, da morte de Jesus na cruz, e o tempo do silêncio do sábado, não é? De reflexão, de meditação e de decepção dos cristãos, e o anúncio da ressurreição, que vem como surpresa e alegria. Então, aí, no caso, o sentido de espiritualidade fica mais forte, eu creio. Muito bem. Frei, durante a longa história do cristianismo, né, será que os cristãos de hoje já tiveram tantas dificuldades de seguir a sua fé? Eu falo isso por conta da vivência do século XXI no mundo hedonista, que valoriza o desejo, que valoriza o materialismo. Existiu em algum momento da história cristã algo tão perigoso para a fé do que a sociedade que nós vivemos hoje? Bom, numa revisão histórica, eu colocaria da seguinte maneira. A primeira dificuldade foi nos tempos iniciais, no primeiro século do cristianismo, né? A partir do ano 70 até o ano 200, século e alguma coisa, que a igreja era perseguida, então a igreja estava nas catacumbas. Então esse tempo foi um tempo difícil, doloroso, e foi um tempo também ao mesmo tempo glorioso, no sentido de que
os cristãos davam a vida pela fé. Aliás, a palavra mártir, que nós entendemos hoje como sacrificado, na verdade é uma palavra grega que significa apenas testemunho. Como alguns cristãos, ou muitos cristãos que testemunharam a fé em Jesus Cristo foram mortos, então a palavra mártir pegou o sentido de ser morto, e especificamente de ser morto pela fé. Então esse primeiro tempo foi um tempo difícil. Depois, no ano 313, Constantino não só deu liberdade, mas algum tempo depois de dar liberdade aos cristãos, liberdade de culto, elevou o cristianismo à religião oficial do Estado, o que foi, segundo os historiadores, um prejuízo de alguma maneira. E aí foi o tempo, digamos, da aceitação, da difusão, da divulgação. Esse tempo foi difícil. Agora, como você colocou, o tempo de hoje de hedonismo, de prazer, de licenciosidade, de liberalidade e de uma difusão facílima de valores anticristãos se torna realmente um tempo muito difícil. E, ao mesmo tempo, um tempo de provação para quem cristão consegue resistir na sua fé e nos valores e princípios cristãos. Quer dizer, vigiai e orai, que é uma frase tentação. muito recorrente na Bíblia, nunca foi tão presente e necessária na vida do cristão. Exato. O senhor esteve por 6 anos em Roma, né, trabalhando como tradutor. Portanto, acompanhou a transição do Papa Bento XVI para o atual Papa Francisco. De dentro da igreja, Frei, como foi sentido essa transição? Foi traumática? Como foi? Eu estava em Roma e eu presenciei, não posso dizer que vivi, mas senti e presenciei o tempo de dor dessa passagem. O tempo foi difícil. Na verdade, o trauma se deu, sobretudo, pelo rompimento da tradição. O grande fato da igreja, eu diria, nesse início de século, foi a renúncia do Papa Bento XVI. Fato que não acontecia há quase 600 anos, na verdade 597 anos, do último Papa que renunciou. Agora, o que a gente precisa dizer, que muitos não concordam, é o seguinte: o Papa não renuncia porque aqueles que estão em torno do Papa não deixam. Na verdade, eu até escrevi um texto que não foi publicado, no qual eu criei uma palavra nova, que disse que o Papa não renuncia nesse texto por causa da entolceragem que não deixa. E a palavra não existe. Existe torceira, que é um monte de capim. Mas como o francês tem entourage, aqueles que estão em torno de algo, eu criei a palavra entolceragem para dizer que o Papa não renuncia porque o grupo que está em volta dele não deixa. Os interesses desses grupos ou desse grupo que está em torno do Papa? O grupo da Cúria Romana, na verdade, não deixa o Papa renunciar. Isso aí é um fato já constatado. Bom, o Papa Bento XVI, como é um alemão de têmpera dura, né, de decisão, de vontade, de muito caráter, naturalmente, ele conseguiu romper com esse grupo. E renunciando, ele deu a legitimidade ao novo Papa de fazer o que ele está fazendo, que é um trabalho de renovação da Cúria Romana, que é uma organização que tem 1000 anos, ou mais de 1000 anos, provavelmente 1100 anos, aproximadamente. E o Papa é alguém que vai eleito e vive um mês, 33 dias como João Paulo I, ou 25 anos, 26, 25 anos como o Papa João Paulo II e outros, só tem um que viveu mais do que ele. Mas a estrutura está ali. E o que aconteceu com o Papa Francisco? Aconteceu que na hora que ele foi eleito, ao momento de ser apresentado ao povo, ele já deu o tom do que ele iria fazer. Já rompeu com esse círculo. Exatamente. Ele se recusou a vestir uma túnica roxa de fios dourados e se apresentou de batina branca. E foi um belíssimo contraste. O Papa com uma simples batina branca e uma cruz, sua cruz peitoral de bispo, e 2 cardeais reluzentes aqui ao seu lado, como 2 grandes, não sei, 2 grandes figuras,
foi muito comovente. E a partir dali o Papa deu o tom. E a segunda coisa que ele fez, muito bem feito, por sinal, foi se recusar a ir morar no aposento papal, que é lá dentro, e ali ele tem todo o controle. Dizem, eu não sei se é verdade, que eu também nunca estive lá, mas eu creio que seja verdade, o Papa nem lê jornal, estando lá na cura. Ele era um release, uma série de folhas de papel com as notícias do dia. Quer dizer, ele é filtrado de todas as formas ali, controlado. Só tem acesso a ele a quem o grupo deixa, quem o grupo permite. E o livro Sua Santidade mostrou uma personalidade italiana fazendo a doação de 10 mil euros e pedindo audiência com o Papa, se obteve, eu não sei. Então, essas coisas assim. Frei, o senhor esteve durante 6 anos em Roma, trabalhando como tradutor. Então, acompanhou a transição do Bento XVI, do Papa Bento XVI, para o atual Papa Francisco. Como foi isso de dentro da igreja? Sim, é verdade. Estando em Roma, eu vi, senti, constatei, não posso dizer que participei, que eu não estava realmente no Vaticano, na cidade do Vaticano, eu estava na cura dos capuchinhos, mas sempre fiz um trabalho na cura do Vaticano no sentido de documentos e senti realmente o drama. Então, a grande dificuldade, realmente, porque passou o Papa, foi o fato de ter sido acusado de fraqueza pela renúncia. Mas, na verdade, a renúncia foi um grandíssimo gesto de coragem. Por quê? Primeira coisa, por que o Papa não renuncia? O Papa não renuncia porque o grupo que está em torno dele não deixa. Aliás, eu escrevi um texto longo sobre isso, que nem foi publicado, no qual eu criei uma palavra, a palavra entorceragem, que vem de torceira, e essa palavra imitando o francês, que diz entourage, aqueles que cercam alguém. Então, a entorceragem da Cúria Romana, que cerca o Papa, não permite que o Papa renuncie. Um grupo de interesse ali em Roma. Exatamente, são os cardeais ali. Por quê? Se o Papa fica decrépito, como ficou o Papa João Paulo II, alguém vai mandar no lugar dele, ou vai mandar ele assinar isso e aquilo, e evidentemente que ele vai assinar. Vai ser controlado com mais facilidade. Pois é, fica o grupo mandando e o Papa vai obedecendo. Isso, na verdade, o que acontece. O Bento XVI, que é um alemão de têmpera férrea e de grande caráter e virtude, conseguiu romper com esse grupo e renunciou. E renunciando, ele permitiu que o Papa Francisco fizesse o que está fazendo. Ou seja, se libertar do grupo da Cúria Romana. Foi belíssimo ver o Papa de branco, com a sua cruz peitoral de bispo, sendo apresentado com 2 cardeais ao lado, com púrpuras, porque o Papa Francisco, se recusou a vestir uma túnica purpúrea com fios dourados. Ali ele já estava dando o tom da sua administração. Exatamente. Imediatamente a isso, ato contínuo, digamos, foi ele se recusar a ir morar no aposento papal, que fica dentro da Cúria Romana, do lado da Basílica, do lado direito, quem está olhando para a Basílica, e morar no hotel, que fica do lado esquerdo, que é dentro da cidade do Vaticano, mas é fora da Cúria Romana. Porque no hotel ele tem um quarto, ele vai para o refeitório comum, tomar café com os outros, almoço, janta, ele fala com quem ele quiser, ele pode ser abordado por os que estão ali, que são religiosos, clérigos, bispos, leigos engajados na igreja, que estão de passagem, e ele fica livre desse controle. Desse controle. Tanto é que dizem, eu não sei se é verdade, mas eu creio que seja, que o Papa nem lê jornal, não lia, não é? Ele lê um release, quer dizer, 10 páginas, 5 páginas que eles preparam e dizem, as notícias de hoje são essas. Há um filtro, então. Exatamente. E só fala com o Papa quem a Cúria permite, quem o grupo que está assistindo permite. Se ele está no hotel, é claro que fica muito mais fácil abordá-lo, ou falar com ele, ou ele próprio se dirigir, como ele diz que faz, se dirige às pessoas. Muito interessante, Frei. A gente vai voltar nesse assunto de bastidor da igreja, mas no próximo bloco, compartilhando ideias com o Frei Capuchinho Hermínio Bezerra. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue, uma doença séria que mata muitas pessoas.
Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Voltamos compartilhando ideia com Frei Hermínio Bezerra. Frei, mais uma pincelada rápida sobre os bastidores lá em Roma. Se Bento XVI, com sua têmpera germânica, decidiu renunciar, enfrentou todas essas dificuldades para renunciar, algo parecido aconteceu, tentativa de renúncia, por exemplo, com o antecessor, João Paulo II? Olha, essa informação circulou muito em Roma, nos meios internos das ordens, do qual eu participo, onde estava, e também um pouco na imprensa. Na imprensa menos, mas circulou, que o Papa João Paulo II teria tentado 2 ou 3 vezes, pelo menos, renunciar, e a Cúria não deixou. Inclusive, uma vem com uma informação particular que pouca gente sabe, que o Papa João Paulo II pediu a um cardeal que ele fizesse um relatório do que aconteceria na igreja se ele renunciasse. O impacto disso. E do que causaria, como seria o impacto. E esse relatório foi tão forte, tão duro, foi tão tenebroso, que dizia que haveria muita confusão, seria difícil escolher um Papa com um Papa vivo, um outro Papa, e que era melhor que isso não acontecesse, e o Papa seguiu a orientação. Muito bem. O senhor é teólogo, uma vasta formação no campo da filosofia, da teologia e da psicologia. Para entender Deus, ou para encontrá-lo, é necessário compreender um pouco mais o homem. Por isso que o teólogo foi estudar psicologia, para entender um pouco o divino, tem que também aprender a entender a alma humana, a alma do homem? É verdade. Inclusive, talvez seja importante enfatizar que a imagem que nós temos de Deus é necessariamente uma imagem antropomórfica, ou seja, que é feita a imagem do homem. O Deus nós construímos, nós fazemos. Por isso é que na Bíblia, por exemplo, tem Deus com raiva, Deus irado, Deus misericordioso, Deus castigador, Deus benigno, Deus paciente, etc. Então, são imagens que são, naturalmente, uma projeção da vivência humana. E, para entender Deus, nós precisamos entender o homem. E todo homem segue o seu caminho, um longo caminho, para compreender Deus. Daí, há uma coincidência de oposição, ou seja, um ateu ou uma pessoa que se diz que é ateia, ela às vezes tem uma proximidade muito grande com o religioso, só que rejeita a conceituação de Deus. É aquela história de dizer, sou ateu graças a Deus. Então, é um ditado que diz isso. Né? É uma piada. Agora, Frei, é difícil para o teólogo, principalmente o teólogo agora, desse período em que nós vivemos, o exegeta, né, de aproximar esse Deus do homem que não tem tempo, o homem que vive preso no trânsito, o homem que tem que trabalhar muito para pagar suas contas, o homem que tem que enfrentar todos os desafios que as pessoas têm que enfrentar hoje na sociedade pós-moderna. É difícil para o exegeta, para o teólogo, aproximar esse Deus da vida desse homem? É difícil, porque se precisa ter um tato, digamos, com cada pessoa. Há pessoas que precisam, por exemplo, receber uma imagem de Deus, digamos, mais exigente, mais até juiz. E há pessoas que precisam receber uma imagem de Deus mais de misericórdia. Porque há pessoas que sofrem com uma pequena falha, com medo do castigo de Deus. Então, você, nesse caso, de bom senso até, apresentar a imagem de Deus como misericordioso. Personalizar quase a sua doutrina. E tentar fazer com que a pessoa veja o que ela fez, ou o que existe de bom, de positivo, o que ela própria fez, suportou, aceitou, vivenciou em nome da religião, em vez de digamos, preocupá-la com aquela
pequena falta. Como está hoje os estudos teológicos, filosóficos, a respeito da relação entre Deus e a ciência? Como é que hoje se estuda teologia, se estuda filosofia, pensando nesses dois universos? Bom, é uma questão que sempre tem seu ponto delicado, né? Na verdade, a igreja já, por exemplo, no passado, foi até quanto a transfusão de sangue, por exemplo, né? E coisas semelhantes, mas isso nos 1600, 700. Então, ela caminha de par com a ciência. Agora, nos anos 50, 60, por exemplo, a questão da pílula, do anticoncepcionais, a questão do controle da natalidade, eram questões que a igreja, no meu entender, ainda entrou demasiadamente, no sentido de que essa é uma questão sobretudo médica. Como é que eu não sou médico, sou religioso, padre, eu vou entrar diretamente na questão de proibir ou de aconselhar isso ou aquilo, por exemplo, concepção pelo método natural, de tempo fecundo da mulher, não fecundo, etc. Aliás, quando eu estudei na Bélgica, tinha uma colega de psicologia muito crítica, que ela me dizia o seguinte: só sendo ideia de celibatário, querer impor um método de controle natural, é a ideia de quem não dorme com a mulher. Ela falava nesse aspecto assim, criticando. Sim. É claro que eu sei que a igreja, o Vaticano, quando fala disso, ele é assessorado por médicos, mas eu acho que a questão, por exemplo, do anticoncepcional, a questão de controle da natalidade, é sobretudo uma questão médica. E a pessoa mais indicada a falar disso não é realmente um sacerdote, nem a igreja em si, mas é um médico, claro, um bom profissional, consciencioso e que você possa confiar. O senhor já está na linha do Papa Francisco, né? Mudando algumas falas que a gente ouve e lê há muito tempo a respeito desses temas aí, vindos da igreja. Frei, nesse momento de grande... esse momento em que as pessoas são convidadas a parar, a refletir, a orar, né, que é o momento da Quaresma, estamos no momento também se aproximando da Páscoa, a gente encontra dezenas, centenas, talvez mais do que isso, denominações religiosas cristãs, igrejas que estão aí há alguns anos, há poucos anos, há muitos séculos, ou seja, nós temos aí várias divisões dentro do cristianismo. Por quê? Será que o Jesus que é pregado nessas igrejas, ele ainda é um homem tão incompreendido quanto era há 2000 anos? Aí a questão é sempre humana, é nossa, é do homem. A divisão na igreja vem do homem. Aliás, a divisão, devo dizer, da igreja cristã, católica e ortodoxa, que aconteceu no ano 1054, se deu exatamente por causa de uma pequena questão da celebração, da data da celebração da Páscoa. E o São Policarpo de Esmirna, bispo de Esmirna, na Turquia hoje, fez uma grande viagem de navio, 3 meses, 2 meses ou 3, de Esmirna até Roma, para falar com o Papa Aniceto, no ano 153 ou 154 da nossa era, sobre a unificação da data da Páscoa. Se encontraram, rezaram, celebraram, mas não conseguiram entrar em acordo. Então, esse assunto foi postergado e cada um, no Oriente celebrava numa data, em Roma, no Ocidente, noutra data, até que em 1054 houve essa separação. Mas sobre essa divisão dos cristãos e das igrejas, repito que é uma questão humana. Quando eu estudei teologia em Salvador, na Bahia, o meu professor de pastoral, o padre Tiago Sonneville, um belga, nos passou um trabalho de campo que era entrevistar uma mãe de santo. E eu tive a felicidade de entrevistar a mãe menininha do Gantois, que vivia ainda, que ela morreu em 86, isso era em 71. E
A primeira pergunta que eu fiz a ela foi sobre a divisão das religiões. Ela me falou o seguinte, uma frase que eu nunca esqueci até hoje. Meu filho, Deus é um só e todos nós podemos chegar a Ele. Então, aí uma explicação por que tantas igrejas, tantas religiões. Porque toda pessoa pode chegar até Deus. Muito bem. Frei, como eu disse na pergunta anterior, as pessoas foram convidadas durante 40 dias, os cristãos, para meditar sobre a caminhada, a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra. E a celebração maior, que é a Páscoa, se avizinha. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo cristão ou para aquele que não é cristão. Qual a mensagem que o senhor poderia deixar aqui? Bom, a mensagem que eu quero deixar é a mensagem do recolhimento, da meditação, da reflexão, e que o momento seja exatamente disso. E o sentido da Páscoa, que é passar para uma vida nova, é o sentido da conversão. E conversão é mudança, mudança de vida. Então, simplesmente, a reflexão deve nos deixar conscientes daquilo que nós fizemos, de certo, de errado e de bom ou menos bom. E essa reflexão deve nos levar a um propósito. E o propósito é de mudança de vida. E esse propósito executado é aquilo que a gente espera como resultado. Uma melhora de vida, mais paciente, mais caridoso, mais bondoso, mais atento e, sobretudo, mais cuidadoso consigo e com o próximo. Muito bem, Frei. O senhor passou, como eu já falei, 6 anos em Roma, 6 anos trabalhando como tradutor. O senhor tem, inclusive, obras publicadas, não é verdade? É verdade. Eu digo que eu fui condenado a me enfronhar num assunto, como se diz, que é um assunto árido. Árido. Que é esse assunto do acordo ortográfico. O acordo é mal redigido, não foi submetido a um critério da apreciação dos interessados, que são o povo, incluindo aí, claro, os professores, as faculdades de letras, os estudiosos, as academias de letras, porque se tivesse sido submetido o texto, não teria tantos furos. E eu escrevi 2 livros, esse é o último, Acordo Ortográfico, que é um vocabulário das palavras que foram modificadas. E aí tem as normas, as regras e, sobretudo, tem um vocabulário daquilo que foi atingido. Mas o assunto é confuso, nós esperamos como é que vai ser o término disso, que em 2016 vamos ter uma decisão sobre esse acordo. Muito bem, Frei. Muito obrigado por compartilhar ideias conosco. No meio-dia do fim de uma primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Hoje vive na minha aldeia, comigo. É uma criança bonita de riso e natural, limpa o nariz no braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e as esquece. A mim ensinou-me tudo. Compartilhe ideias, boas ideias e até o próximo programa. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.